Fala pessoal, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui com vocês. Eu, Marciliano, hoje recebendo mais um convidado especial no nosso Papo Negócio, aquele podcast que você sabe que é de extrema utilidade para você, empresário, para você, cidadão. E claro, hoje recebendo aqui uma figura muito importante. Eu estou recebendo aqui o secretário de Saúde de Itaúna, o Alan, que é farmacêutico, bioquímico e, claro, com uma experiência política muito interessante, dedicada à cidade, à sociedade e, claro, a coisa mais importante que a gente tem, que é a nossa saúde. Hoje vamos conversar sobre algumas novidades importantes que estão sendo implementadas na cidade e, por que não, na reunião e saber como que ele pensa a saúde. Seja muito bem-vindo, Alan. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui nesse papo gostoso aqui para a gente falar um pouco de saúde, que é o negócio. Excelente. E eu vou começar logo fazendo uma pergunta para ele, que eu fiquei curioso, porque até então eu não sabia dessa novidade, mas parece que ela vem quente fervendo. E aí, Alan, e o Vacimóvel? Conta pra gente aí esse termo diferente que a gente está recebendo aqui. Pois é, uma estratégia. A gente teve uma infelicidade nos últimos anos, com esse movimento crescente anti-vacina. A gente viu os números cair de vacinas já bem estabelecidas, bem consolidadas. E aí a gente tem que inovar, né? A gente buscou essa inovação e o Estado abarcou e abraçou esse projeto, tem financiado esse projeto em outros municípios também, que é a estratégia de uma sala de vacina móvel, né? E tem, graças a Deus, o que a gente inovou aqui em Itaúna ainda mais foi colocar ele em pontos estratégicos da cidade, em dias estratégicos, que é no caso aqui em Itaúna, na Praça da Matriz, todos os sábados. A gente já chegou a vacinar 160 pessoas num sábado. Nossa, um número interessantíssimo. Muitíssimo. Isso é raro de acontecer em unidades de cidades grandes. A gente conseguiu isso aqui no Vacimóvel. Então, uma estratégia que já se apresenta com bons resultados, uma estratégia de alcance, né? Ela chega aonde que precisa. E o papo aqui hoje vai ser muito legal, porque a gente vai falar dele mais próximo das empresas, né? Excelente. E, Alan, você trouxe uma informação importante. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa de acessibilidade das pessoas. Sim. E você me disse que o número de pessoas procurando vacina tinha diminuído. Sim. Isso é preocupante. Muito. Você acha que esse número diminuiu porque as pessoas perderam um pouco da confiança? Tem muito a ver com o que se sai na mídia? Enfim, qual a sua opinião sobre essa redução, uma vez que a gente sabe que as vacinas, elas historicamente, elas são muito positivas para a população? Conta um pouco para a gente sobre isso. Muito seguras. Por senso comum, por ser comum, tende a generalizar muito, né? E a vacina não seria diferente. E acabou-se uma discussão bastante politizada em cima da própria vacina, claro, da Covid, e eu acredito que isso se estendeu às demais vacinas, o que é um equívoco tremendo, tanto pela Covid quanto pelas demais vacinas. A gente tem vacinas, por exemplo, como a da poliomielite, que erradicou a polio do Brasil há muitas décadas. E agora a gente teve aí em 2023 a iminência de retornar essa doença pela tão baixa cobertura que a gente alcançou. A cobertura mais baixa da história do Programa Nacional de Imunização. Então, a gente perceber que a população precisa de voltar, né, a enxergar que as vacinas não tem nada de novo, é coisa que já está consolidada há muito tempo, já está estabelecida no seu calendário, e vacina, de fato, assim, impede uma enormidade de doenças, além de evitar até mortes mesmo, na maioria dos casos, aí, por exemplo, meningite, tuberculose, outras doenças que ainda rondam e crescem ano a ano com a falta de vacina. Então, a gente espera que com essas iniciativas, essas entradas de comunicação que a gente tem se aproximado com a população, que sensibilize eles, né, para a gente voltar a ter os números, porque o Brasil é reconhecido mundialmente pelo PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização, é o maior programa de imunização do planeta. Nenhum outro planeta, nenhum outro país tem um programa tão vasto de cobertura vacinal. Tanto que é uma referência mundial, tanto para a ONU quanto para a Unicef, o Brasil é um case mundial de cobertura vacinal. Então, outros países que tendem a avançar nisso, vêm aqui nos visitar para entender como é que funciona um modal logístico disso, porque o Ministério ele compra a vacina e distribui numa cadeia de custódia, onde ele envia para os estados enviam para as unidades regionais, as unidades regionais enviam para os municípios. A gente está falando de um distribuidor que tem mais de 5.400 pontos de entrega. É muito. É muita coisa. Então, é um programa, assim, extremamente consolidado, e o produto que ele entrega é de qualidade, porque as vacinas também no Brasil são vacinas
altamente pesquisadas, altamente sólidas no campo de pesquisa, então o usuário pode tomar tranquilamente. Excelente, Alan, é muito bom ouvir isso. E, Alan, de uma forma geral, talvez sem necessariamente lembrar de todas, mas o que o cidadão encontra quando ele se depara com o Vacimóvel em algum dos pontos que você disse? O que ele vai encontrar lá de soluções, né, em termos de vacina? Sim, o Vacimóvel ele conta com todo o calendário vacinal. Então, quando a gente programa dele ir ou na zona rural, ou nas empresas, ou na praça mesmo aos sábados, o usuário vai encontrar todas as vacinas disponíveis para ele atualizar o seu cartão. O cartão lá estabelece a faixa etária que a pessoa vai tomar e quais vacinas ela deve tomar naquela faixa etária. Hoje, a nível Brasil, a única vacina que está com dificuldade de abastecimento é a da varicela, que o Ministério tem dificuldade de abastecer ela já há alguns anos. Salvo engano, uns 3 anos ela se encontra por falta em função da fabricação. E o da dengue, que o Ministério está atualizando o protocolo momentaneamente. Graças a Deus, esse ano a gente teve uma diminuição muito grande, até em função da grande manobra de prevenção. A gente incorporou tecnologia dos drones, isso tudo repercutiu para que a gente diminuísse os casos de dengue. Mas a gente acredita que com esse novo contrato do Ministério, ampliando a fabricação, a gente tenha mais opções de vacina e entrando a dengue também no ano que vem. É o que a gente espera. Mas hoje, se o cidadão de Itaúna encontrar o Vacimóvel, é como dizem por aí, é só colar. Chegar e tomar as vacinas e atualizar o seu cartão. Excelente. E esse equipamento, Vacimóvel, ele é composto, para quem não viu ele ainda, se você puder descrever ele um pouco para a gente aqui e, claro, explicar como ele é composto, quais os profissionais estão presentes dentro dele. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O Vacimóvel é como se ele fosse uma sala de vacina. Ele tem uma câmara fria, que essa câmara fria ela tem inclusive uma bateria autônoma. Caso tenha um blackout, alguma coisa, ela funciona até 24 horas para que o veículo retorne à unidade ou para que seja coletado esses materiais. É um caminhão? É um furgão, é uma van. Uhum. Linda, por sinal, muito bem decorado. Nós adquirimos, a cidade adquiriu. Sim, a cidade adquiriu, com recurso do Estado. O Estado fez uma política pública, né, estabeleceu essa política pública e deu a opção para municípios de acima de 100 mil habitantes. Itaúna foi enquadrada acima de 100 mil habitantes porque utilizaram a população da João Pinheiro, salvo engano, que dá um pouco mais de 100 mil. Então, nós fomos contemplados com recurso e adquirimos o Vacimóvel. E a estratégia da matriz e da zona rural e das empresas a gente definiu agora. A logística. A logística desse equipamento. Perfeito. E o RH dele é ter um motorista capacitado, a gente tem um técnico de enfermagem e uma enfermeira capacitada também, especializada em imunização, que compõe essa equipe. De vez em quando é empresa grande ou é muita gente como na praça, a gente coloca um apoio administrativo para fazer a atualização dos cartões e tal e o lançamento dessas vacinas. Então, pois é, Alan, olha que importante a sua vinda aqui, principalmente a sua experiência com isso, com gestão de saúde. E aqui no Papo Negócio, né, no nosso melhor podcast de associações comerciais do Brasil, como é que faz essa interlocução entre a iniciativa privada, entre a iniciativa pública, o terceiro setor, que são as associações? Tem sinergia? Dá para ter uma sinergia entre as associações comerciais e a CDL, a empresa privada e a expertise pública de vocês? Como é que isso pode ter uma sinergia? Sim. Basta programar, as empresas elas podem fazer esse contato direto com a secretaria. Eu não vou saber o número de cor, mas claro, a gente depois coloca aí o e-mail, mas pode marcar com a nossa equipe. A gente tem toda a disponibilidade e interesse, a gente já tem uma equipe dedicada para isso, porque antes não existia uma equipe do Vacimóvel. Essa gestão a gente já contratou uma equipe que fica exclusivamente. Então, full time, inclusive alguns até finais de semana, se for preciso, vai atender essas empresas e vai atender só nos sábados que a gente fica na matriz. Os outros a gente tem um calendário que vai na zona rural e os outros dias a gente busca as empresas. Então, as empresas podem buscar a gente, em alguns momentos a gente busca as empresas, porque às vezes um trabalhador ou outro da saúde que é casado ou conhece alguém que trabalha na empresa, oferece, fica interessado, fala, vamos organizar? Vamos. A gente atende empresas de 5 a 5 mil.
Então, o que tiver de funcionário, só nos avisa com antecedência para a gente provisionar suprimentos para abastecer todo mundo. A gente teve recentemente, eu vou me lembrar, porque eu recebi o abraço dela, da Giolaine da Da Esfera. incrível. Vai vir aqui, inclusive, Aí, no Papo ó, Negócio, viu? Foi um prazer revê-la. E fiquei sabendo que foi um sucesso lá também, o Vacimóvel, vacinou muita gente. Graças a Deus, foi uma experiência muito legal. E estamos à disposição. Os empresários itaunenses aí, lembrando que é saúde para o seu trabalhador, né? É produtividade para a sua empresa, porque trabalhador saudável produz. Então, estamos juntos e só chamar. Excelente, Alan. Olha que boa notícia para você que está nos assistindo aqui. Nós estamos aqui com o secretário de Saúde, o Alan, e ele está trazendo uma notícia muito importante para você que é empresário e que tiver a oportunidade, quiser, né, e entender a proposta de cuidar da saúde do seu colaborador, aquele deslocamento que causa absenteísmo, que causa falta, dentro de uma organização, com antecipadamente por causa de suprimentos, o Vacimóvel pode ir até a sua empresa. E a gente fica o dia todo, ele pode fazer intercâmbios no horário de almoço, enfim. Nossa, eu acho atrapalhar a rotina da empresa. Excelente para cuidar aí do nosso colaborador em relação a isso. Aproveitando, Alan, que você está aqui conosco, e quando me disseram que a gente ia fazer esse bom bate-papo, né? Os empresários normalmente, eles me mandam algumas mensagens, falam, pergunta pro Alan sobre isso. Alan, os atestados têm aumentado. Eu não sei se isso tem chegado até você, mas os atestados têm aumentado bastante e o pessoal tem procurado muito o serviço público e tem apresentado os atestados. Existe alguma uma discussão por parte da secretaria com o corpo clínico em relação a isso? Ou, Marciliano, isso é uma coisa muito delicada, porque existe autonomia do profissional que está em campo? Bom, eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Quando se trata de saúde coletiva, obviamente, o ato médico ele é superior a qualquer outras decisões. Obviamente, ali na frente do paciente, a decisão é relação médico-paciente, ele vai tomar. Porém, antes disso, é possível definir-se protocolos para determinados níveis de afastamento, onde é possível definir dentro de parâmetros de NR32 e por aí vai, que é o prazo que aquele usuário pode ficar afastado, né? E existe sim, infelizmente, um abuso. Existe um abuso, sim. Eu falo da minha experiência em outro município, eu já tive reunião com um empresário que tinha 70 funcionários e numa segunda-feira, após uma grande festa no município, ele teve 28 atestados. Sim. Então, a empresa simplesmente ele teve que fechar aquele dia ali, ele não conseguiu produzir. Não conseguiu fazer nada. Então, infelizmente, a gente mora no país do Macunaíma e o brasileiro abusa muito do sistema nesse sentido. É preciso tocar nessa ferida. É preciso ser franco, o usuário tem que entender que essa atitude dele, além de gerar um dano na geração de riqueza do país, ele gera um dano para a saúde coletiva, porque sobrecarrega o sistema, tira vaga de quem realmente precisa, com mais urgência, que está mais grave, né? Então, o sistema ele tem um teto de atendimento, ele não é infinito, um bolsão de atendimento, porta aberta o tempo todo que precisar. Ele se colapsa quando chega no limite, como qualquer outro sistema. Saúde privada, suplementar, todo o sistema ele se supera quando ele tem o limite dele. Então, esse tipo de prática de usuários, ele satura o sistema mais rápido, então acaba tirando vaga de outros pacientes que têm uma necessidade mais real e premente. Então, é preciso tocar nessa ferida sim e a gente falar desse assunto sim. Alguns médicos, assim, nada quantitativo, mas de maneira qualitativa, às vezes conversa comigo e fala, Alan, a gente é muito pressionado, às vezes coagido. Eu imagino, pois eu queria ouvir isso também do médico. Que eu não acordei mal, não fui trabalhar, eu quero um atestado. Falou, eu te dou uma declaração de comparecimento hoje, mas não acho que você tenha total condição de trabalhar. É difícil para o médico também. Demais. E aí alguns usuários, segundo relataram, ameaça que tem arma, alguma coisa nesse sentido. O que a gente instrui realmente assim, acaba virando caso de polícia, né? Sim. Se fizer esse tipo de atitude. Mas é uma pauta que os gestores públicos têm que se debruçar sobre ela. Há pouco tempo viralizou muito na internet um prefeito que fez um protocolo de recomendação de que não seriam mais emitidos para pacientes verde e azuis de UPA
são aqueles de classificação, né, de causas sensíveis da atenção primária ou de baixa complexidade, atestados superiores a 3 dias. Seria emitido somente a declaração de comparecimento. Miraculosamente, segundo o próprio prefeito relata, salvo engano, é prefeito, isso mesmo, acho que é de Caxias, eu não lembro o nome, é na Baixada Fluminense. E ele fala que, milagrosamente, 30% da demanda caiu. Né? Foi um milagre o que ele fez. Que aconteceu ele só aqui. recomendou, caiu 30%. Então, olha para que interessante. Aí é uma coisa que eu acho que a gente, como gestor público, tem que falar desse assunto, sim. Sim, é importante. Sim. Fiquei feliz de você não ter dedos para tocar nesse assunto, mostrando, né, as dificuldades que se tem, a dificuldade do médico, a dificuldade da nossa imaturidade enquanto cidadão, mas que a secretaria está atenta a isso, porque é uma queixa que a gente tem tido recorrente aqui na associação em relação aos nossos associados que têm sofrido muito com isso. Às vezes a pessoa tem 2 colaboradores e os 2 não vão trabalhar, e às vezes, coincidentemente, após algum evento que de alguma maneira funcionou como entretenimento e tirou ele dali. Você assumiu uma secretaria das mais importantes em todas as perspectivas, porque ela impacta na felicidade das pessoas, ela impacta na saúde das pessoas, ela impacta no trabalho, ela impacta no PIB, ela impacta em todos os lugares. De uma forma geral, Alan, como é que você tem visto a saúde do Brasil e como é que você tem visto a saúde do nosso município, né? E depois eu tenho mais uma perguntinha para falar quando você responder isso. Claro, assim, eu sou servidor efetivo do Estado, né? Então, a minha carreira começou lá e meu início de carreira foi na vigilância sanitária e eu trabalhei juntamente com a Anvisa em fiscalização de indústrias farmacêuticas. Então, eu regulava o setor privado, trabalhava na regulação direta do setor privado e de lá para cá, eu já passei por esferas diferentes, né? Fui superintendente regional de saúde, depois secretário de saúde de Divinópolis e agora Quintaúna. Trabalhei com política pública no nível regional, no nível estadual. Então, a gente percebe que Minas Gerais, de um modo geral, comparado à saúde Brasil, ela tem indicadores, e aí eu vou me ater ao quantitativo. Sim. Ela tem uma qualidade de indicadores superior à média nacional. Né? A gente fica ali pouco atrás de São Paulo, indicadores tanto de atenção primária quanto de atenção especializada. Hoje, as 2 maiores políticas de estímulo à diminuição de fila de cirurgia eletiva estão concentradas no Sudeste, sendo a primeira em São Paulo, que é a correção da tabela, né, feita pelo Estado de São Paulo, e em Minas Gerais, a do Valora Minas, que quando o governo federal já se mobilizou para fazer um incentivo de 500 milhões inicialmente para a fila de cirurgia eletiva, Minas Gerais já tinha aportado 450 no Valora Minas. Então, vê que Minas já tinha uma visão um pouco adiante. E o que eu percebo agora na experiência aqui do município ainda é muito perene, muito pouquinho, né? A gente chegou agora, são 6 meses, a gente saiu recentemente de daquela fase dos 100 dias, de muita entrega, muito trabalho, e trabalhando em paralelo um diagnóstico. Eu percebo que Itaúna tem uma estrutura de saúde, quando eu digo estrutura, eu não estou falando de prédio, eu estou falando de RH, muito boa, superior ao que eu já vivenciei em outros locais, mas carente demais de processos de trabalho regulamentados, processos de trabalhos mais sólidos e com foco no resultado para o paciente. Existe aqui, por exemplo, a gente precisa ainda organizar protocolos de regulação com criação de critérios. É a primeira vez que a gente soube disso, eu não sabia. Para mim era uma coisa que, como eu já tinha vivido isso, eu achava normal, mas aqui não tinha médicos trabalhando na secretaria para regular a fila do SUS. Então, precisa de um profissional médico para dizer se o que vem de lá é urgente mesmo. Porque quando você tem 50 urgentes, você não vai atender 50 urgentes. Você vai atender um de cada vez. Então, eu preciso ter um profissional que pega esses 50 uma triagem. E faz uma triagem. Fala, gravidade, urgência e tendência. Dos 50, esse aqui é o pior, esse o segundo. Então, isso a gente implantou agora. E outras ideias que a gente tem para melhorar os processos de trabalho. Eu vejo, por exemplo, a farmácia daqui ainda é uma fila por ordem de chegada.
é um projeto nosso a gente reestruturar toda a farmácia, inclusive com a segunda unidade, mas também alguns projetos no radar aí que o prefeito já pediu para a gente debruçar sobre eles, que é a possibilidade de entrega domiciliar, de agendamento de atendimento, para que as pessoas não tenham que ir para a fila para isso, né? Então ela agenda por telefone e vai no dia e hora programada fazer a retirada de medicamento. Então eu percebo assim, de um modo geral, Itaúna tem um potencial muito grande, seja de RH. Eu acho, por exemplo, o maior prestador SUS aqui é o Manuel Gonçalves. Hoje ele contratualiza com o SUS na ordem de 100 milhões ano. Ano passado foram 103 milhões, todo ano aplicados lá como contrato, né? Isso é só contrato SUS, então ele tem uma receita da saúde suplementar, privada, mas o grande que majora mesmo a prestação de serviço é o SUS, então está na ordem de 100 milhões ano. É um prestador que eu diria dos maiores potenciais da macro-região, enquanto hospital. Sim. É um hospital muito bem equipado, eu acho que ele tem também melhorar alguns processos de trabalho, mas é uma gestão que está sentando na mesa com o hospital, trabalhando junto com o hospital, com esse norte estratégico aí de melhorar. Então, de um modo geral, a Itaúna é muito promissora na saúde. Eu acho que precisa realmente melhorar esses processos, mas a atenção primária, a gente está com, os indicadores são muito ruins. A gente, quando assumiu, Itaúna estava em 687 na posição Minas Gerais do Previne Brasil. Nós estamos falando de 853 municípios, então está entre aí a lanterninha, né, para cair para a segunda divisão aí do Previne Brasil. Então a gente está com muito foco no Previne, a gente teve uma mudança na agenda, a população assustou, então a gente recuou na mudança, mas a mudança era realmente com o objetivo de melhorar os indicadores do Previne Brasil, e esses indicadores eles impactam para o Ministério da Saúde diretamente no financiamento da política pública, porque, como diria Margaret Thatcher, não existe esse trem de dinheiro, de dinheiro público, não existe dinheiro do pagador de imposto. Então, a gente tem que respeitar a responsabilidade como erário e captar esse recurso da União de maneira a sustentar aquela política, né? Então, as decisões que a gente toma, às vezes a população são um pouco impopulares, mas é no intuito de fazer o correto para que aquela política perdure para sempre ali com sustentabilidade. Então, a gente vai tentar planejar agora para frente mesmo, alguns projetos para zerar a fila. Então, a gente vai fazer um estímulo financeiro para o hospital, comprando procedimento cirúrgico. A gente agora assinou recentemente o contrato com uma empresa de gestão médica, onde a gente vai mudar o modelo de contratação de médicos. Em vez de a gente pagar o médico por carga horária, a gente vai pagar ele por demanda. Então, eventualmente, vamos zerar uma fila de ginecologia. Então, a gente vai direcionar o recurso para aquela fila que precisa mais, zerar aquela fila e comprar por número de procedimento daquele médico. Então, isso dá uma autonomia de gestão muito grande para você voltar para a produtividade. Porque o pagamento por carga horária, a gente é como se tivesse... como é que eu te falo? A gente premia mais o ineficiente, porque o cara que faz menos e o cara que faz mais ganha a mesma coisa. Então, eu estou premiando o que faz menos. Né? Então, esse novo modelo de contratação, a gente quer pagar por produção. Então, quanto mais produzir, mais o médico irá receber nosso lá enquanto financiamento. E é o que a gente espera. E com isso, o resultado maior é zerar a fila. Então, você até antecipou, Alan, uma das perguntas que eu ia dizer, que se a conta fechava, né? Não resta a menor dúvida que a área de saúde é talvez a área que gere a maior ou a menor impopularidade em se tratando de lideranças políticas. E aí você está me dizendo que a conta talvez não feche e que vocês vão precisar fazer uma gestão de recursos voltados para a produtividade. Nós podemos entender que a administração sendo mais utilizada, as ferramentas de gestão mais modernas, principalmente essa, né, como quase uma avaliação de alta performance, sendo direcionada para os profissionais, e quais as resistências que a gente encontra dentro de uma área de saúde para fazer um choque de gestão? Na verdade, o foco é no usuário. A gente trata, inclusive, no desenho estratégico nosso da secretaria, a gente entende que o prestador, seja ele um médico, ou o hospital, ou a equipe, esse investimento nele tem que trazer resultados. O que a gente vê é que o investimento ele se esvaía numa falta de norte estratégico e de propósito, aonde se pagava a mesma coisa, ele indo ou não indo trabalhar, ele cumprindo ou não cumprindo a carga horária, ele vai receber.
Então, essa lógica, eu acredito que se fosse na iniciativa privada, por exemplo, Era não rechaçada. seria rechaçada de imediato. E eu acho que se você for na rua e perguntar à população, a população também não vai concordar de jeito nenhum. Então, o propósito da gente fazer esse modelo de contratação é para que o maior beneficiário disso tudo seja a população. Porque quando a gente aumenta essa produtividade, a população, na verdade, assim, ela não quer o médico João, ou o médico Pedro, ou a médica Maria. Ele quer um médico, ele quer ser atendido, né? Então, com qualidade, obviamente, que um dos parâmetros que a gente analisa é o parâmetro qualitativo também. Então, a gente vai implantar também, a gente pensa em metodologias como NPS, para a gente avaliar a experiência do usuário em diversos pontos da rede, é aquela lógica de geração de valor para o usuário, para ver a experiência que esse usuário teve em usar os nossos serviços. A gente pensa nisso mais em 2026, mas já está planificado para que a gente faça, está em fase ainda agora de projeção de recursos, quanto que a gente vai aplicar, porque isso não existe financiamento para isso. Falo, o desafio do gestor público, principalmente o de saúde, são suas amarras. Os recursos oriundos da saúde, o piso constitucional, a gente fala de 15%. Na média dos municípios brasileiros, eles estão investindo 30% a 38%. Então, dá mais que o dobro do piso constitucional. Então, sim, como é que pode a política mais rechaçada do ponto de vista popular, né, que todo mundo bate muito na saúde, sendo que gasta o dobro ou o triplo em alguns municípios de recurso financeiro. Então, essa lógica que a gente pretende trabalhar com uma lógica de eficiência, com recurso, mas recurso bem aplicado para atender o que o usuário precisa. Né, que a gente percebe que o dinheiro se esvai muito em alta complexidade, em financiamentos equivocados de certas políticas. Então, essas amarras que o Ministério da Saúde e o governo do Estado propõem, elas são bem intencionadas, mas elas são também obstáculos para que a gente avance. Então, às vezes vem muito recurso para vigilância, igual a gente presenciou há uns 2 anos atrás, na transposição daquela lei 171, em que modificou-se rubricas de recurso público para poder utilizar em toda a área. Então, pegou-se recurso da vigilância para fazer cirurgia. Só que isso tinha uma vedação constitucional, mas os deputados da Assembleia de Minas votaram a favor e permitiram essa mudança na época. Mas isso demorou quase 30 anos para acontecer. Né? Foi uma coisa que nunca mais eu acho que a gente vai ver. Então, eu acho que o gestor ele tem como prerrogativa e como obrigação olhar para a eficiência desse recurso, porque ele acaba. A saúde, ela não tem preço, mas tem custo. Em termos de novidades, né, nós falamos aqui do vacimódromo, né, que é excelente novidade. Tem mais novidade no forno vindo para atender as demandas do cidadão, do trabalhador, do empresário? Tem novidades na área da saúde? Podemos dizer que para os próximos anos nós podemos esperar uma saúde mais pujante que Itaúna? Claro. Mais a curto prazo, a gente está trabalhando num grande projeto a pedido do prefeito. O prefeito tem falado desde o início da gestão. Alan, a gente precisa fazer um pacotão para a gente realmente arrancar em cima dessas filas. Algumas para diminuir o tempo de espera, a gente tem filas aí de espera de 2, 3 anos, a gente quer reduzir esse tempo de espera para meses, assim, se possível, para mês. A meta final é que a pessoa não espere muito por isso, mas a gente também tem pé no chão, a gente sabe que tem especialidades, por exemplo, que são muito difíceis de trazer, e a gente tem que trazer em voga a vantagem geográfica de Itaúna. Itaúna tem uma localização muito boa, um parque de saúde muito bom que pode atrair médico para cá, seja para trabalhar na saúde pública quanto na privada. Então, tem uma localização muito boa que atrai população circunvizinha ou, de um modo geral, para que a gente consiga trazer para cá. Nós temos a oncologia no hospital, temos possibilidade aí de verticalizar alguns procedimentos de alta complexidade no hospital que vai atrair mais para cá. Também essa questão de zerar a fila na parte assistencial. Na parte da regulação, a gente tem trabalhado junto com a vigilância sanitária para rever alguns regulamentos, isso aí impacta diretamente no empresário, para que a gente tenha mais celeridade e mais flexibilidade na emissão do alvará, principalmente para estabelecimentos de baixo risco. A gente acredita que estabelecimentos desse tipo assim, nossa, não tem pra, a gente vê aí, eu vejo colegas farmacêuticos ficar aí 6 meses esperando para aprovar projeto arquitetônico. Isso Perfeito. Aí tem que ser revisto. Nós estamos em 2025. Né, com robô operando na China, com cara operando na Inglaterra e a gente gastando 7 meses para emitir uma varada de drogaria. Excelente, viu? Né? Então, não tem como... Ingessa o empreendedorismo, muito. E
Então, a gente acredita muito nesse sentido e outras estratégias, como experiência do usuário, a informatização, a saúde digital 100%. A gente pretende, é um pedido do prefeito também, a gente implantar a saúde digital no modelo de teleatendimento. Então, a gente vai investir muito nisso também, então, a gente ter a telemedicina aqui em Itaúna e que ela seja uma realidade. A gente sabe que a população, às vezes, o novo assusta muito, né? Ah, mas será que é médico mesmo? Né? Será que pode confiar? Não, é tudo com certificação, os médicos emitem receita com certificação, são médicos mesmo, são robozinhos, não. E a gente pretende implantar, pelo menos para essas causas sensíveis, né? Assim, para dar uma força ao piloto. A gente está pensando no modelo que vai fazer ainda, mas a gente quer que seja de curto prazo, já no pacote que o prefeito pediu aí, para a gente dar uma arrancada nas filas e no tempo de atendimento. O ideal é que a nossa meta é até o final de 2026, a gente ter uma saúde aí despontando entre as 10 melhores da região, com certeza. Uma boa meta, um bom objetivo. Alan, nós falamos aqui das vacinas, o quanto isso é importante, falamos aqui, né, no Papo Negócio, o quanto que as empresas têm esse equipamento à disposição, isso eu achei incrível, vai aí o meu elogio em relação a isso. E recentemente a gente está lidando com dentro das questões de saúde que impactam, inclusive, o empreendedor, né, o empresário, que é a NR1. Né, todo o protocolo que foi falado, todas as portarias que foram feitas e que ele foi adiado, porém, ele será exigido. Né, a fiscalização, né, foi adiada. Como que a Secretaria de Saúde pensa na NR1? Porque eu penso que vai sobrar para todo mundo. A NR1 é do trabalho. Da saúde mental. Saúde mental. A NR1 da saúde mental. Ela entra dentro da política de saúde do trabalhador. Exatamente isso. Mas por que eu estou dizendo que vai sobrar para todo mundo? Por quê? Porque, na verdade, o alto índice de afastamento que chegava, por exemplo, no INSS, o INSS vai devolver isso para a sociedade e, normalmente, as prefeituras e as empresas vão ter que cuidar desse colaborador que, se ele não tiver recurso para buscar particular. Como que Itaúna hoje, e eu faço a pergunta que eu sou psicólogo, tanto empresarial quanto clínico, como que Itaúna pensa a saúde mental hoje, se isso já está em discussão e como é que a gente vai aparelhar para receber talvez essa demanda que hoje ela está no Estado e o Estado vai devolver para a gente. De imediato, assim, na saúde mental, a gente já está em fase final de contratação do restante da equipe para já botar para rodar o CAPS 3, que é o CAPS 24 horas, né? A gente já vai ter, isso aí a gente deve concluir até o final de julho, já está rodando 100%. O CAPS 3, 24 horas. É um projeto, uma ambição do prefeito também, a gente colocar o CAPS infantil, então a gente já vai pleitear isso para o ano que vem, junto ao Estado e à União, para a gente ter um CAPS infantil. A gente também está se organizando para fazer a territorialização da saúde mental, que é o modelo hoje posto em Itaúna, é um modelo centralizado, onde o atendimento ele fica totalmente num ponto de atenção. Mas psicólogo, por exemplo, ele deveria ser um profissional que compusesse a equipe multidisciplinar na atenção primária. Concordo em gênero, número e grau. Então ele teria que ter esse acompanhamento mais próximo. E é um vazio assistencial do SUS, a nível Brasil, que o SUS não tem código de fornecimento de psicoterapia. Eu acho, isso eu sou militante nessa área porque é um absurdo. O SUS, a gente absorveu tantos protocolos tão inovadores. A gente vê medicamentos aí na ordem de 17 milhões a dose sendo administrados e o SUS até hoje não tem um código SIGTAP para a clínica de psicoterapia, para o cara ir lá fazer uma sessão de terapia toda semana. Então, isso é algo que precisa em nível de sistema. Eu acho que precisa, do ponto de vista de sociedade civil organizada, como os empresários, seja o terceiro setor, seja o setor público, se unir para que isso seja revisto a nível de ministério. Perfeito. Estamos vivendo uma pandemia de saúde mental. Um termo forte, hein? É um corte isso, muito, muito. A gente percebe assim, o nível de tanto dos colaboradores quanto dos usuários, seja de ansiedade, crises de ansiedade, a tentativas de autoextermínio, a depressão, bipolaridade e o burnout como todo negócio que se agravou. Então, hoje eu diria que as principais causas da morte são o câncer e a cardiovascular.
mas hoje a que mais disseminada, a mais morbidade, talvez seria as doenças mentais, que tem acometido cada vez mais gente. E a política é muito precária a nível Brasil, né? A gente tem uma rede bem estabelecida, mas é uma rede que foi construída em 2002 pela 10.216, que é conhecida como a luta antimanicomial. A luta antimanicomial. 2002 para cá, nós estamos falando de 23 anos. 23 anos. Então, o que se mudou? Nós tivemos uma pandemia no intercurso disso. Qual o reflexo da pandemia na saúde mental da população? Como é que isso tem se discutido a nível de SUS, enquanto estrutura de política pública para acolher isso? Porque a rede de saúde mental, ela não suporta o tamanho que é. Nem que se a gente fizer CAPES em cima de CAPES, a gente ainda é muito precário frente ao gigantismo que é as doenças de saúde mental hoje que a população está acometida. Alan, a gente cobra muito da Secretaria de Saúde e eu acho que talvez eu seja a primeira pessoa a te dar essa oportunidade. O que os empresários e o que a sociedade pode fazer para ajudar a secretaria? Porque a gente sempre cobra da secretaria providências. Sim. Mas e nós, empresários, empreendedores, cidadãos? O que nós podemos fazer para diminuir todo o desafio que é manter uma cidade saudável mentalmente, biologicamente, sanitariamente? Conta pra gente, por favor. Sim. Eu acho que hoje, talvez, do ponto de vista empresarial, a meta seria 100% de ESG para todo mundo, né? Talvez se a gente chegar um dia... Tem começado. Nós mesmos trouxemos aqui grandes profissionais para falar sobre isso. Isso, eu acho que isso já é um começo muito bom, porque práticas saudáveis é uma vida saudável, é um sistema equilibrado de saúde pública, um sistema socioeconômico produtivo também. Então, eu acho que o empresariado, de um modo geral, tem que estimular seus colaboradores a práticas saudáveis. Parar de fumar, alimentar saudável, prática de atividade física, isso ser uma política empresarial, tem que ser institucional, porque a prevenção em si ainda é uma coisa muito voltada para o setor público, né? Você vê a saúde suplementar, ela tem enveredado nisso, na promoção da saúde de uns anos para cá, por ver realmente a necessidade, porque ainda para cada real investido, por exemplo, eu lembro de um dado que a gente falava em 2010, que para cada real investido em saneamento básico, se economizava R$3. Esse era um dado da Unicef naquela época. Eu lembro que a gente foi fazer o planejamento de saneamento básico de Divinópolis e a gente levantou os dados da OMS de 2018. Cada real gasto em saneamento básico economizava R$9 do sistema público de saúde. Então, são políticas que, se você parar para pensar, de baixíssimo custo e mais voltadas para a prevenção. Então, hoje, se o empresário ele investir na prevenção de adoecimento dos seus profissionais, seja com práticas integrativas, com uma política mesmo voltada para a prática saudável daquele colaborador, ele pode ter certeza que ele está contribuindo com o SUS e com a saúde suplementar, porque aquele trabalhador ele vai adoecer menos, ele vai se afastar menos, ele vai procurar menos o sistema público, menos a saúde suplementar, porque o sistema, como eu disse, ele tem um equilíbrio populacional, mas ele se satura muito rápido, porque a marca d'água é muito baixa. Então, quando a gente tem colapsos aí, dengue, gripe, esse período sazonal, o sistema colapsa muito rápido, porque não tem leito. Eu não tenho 99 mil leitos em Itaúna. Perfeito. Né? Eu tenho hoje na ordem de 100 e poucos leitos no Manuel Gonçalves. Então, isso se satura muito rápido numa explosão sazonal de gripe, por exemplo. Perfeito. E isso impacta tanto a saúde pública quanto a privada. Então, ter uma política de vacinação adequada, de estímulo de seus colaboradores que se previnam das doenças, uma prática simples que a gente tem o dia 5 de maio, que é o Dia Internacional para lavar a mão, mas não é para lavar só no 5 de maio, mas é porque no 5 de maio a gente comemora. Mas as populações que têm menores índices epidemiológicos de doenças transmissíveis, é uma prática saudável, em média, a população lavar a mão 5 vezes ao dia. Então, países aí como a Dinamarca, que tem ótimos indicadores, a Suíça, por exemplo, eles têm uma prática de higienização das mãos muito grande. Às vezes, eles têm as práticas, lavam poucos alimentos, mas como lavam muito as mãos, acabam transmitindo pouco a doença. Então, lavar as mãos, além de ser um cuidado para si próprio, é um cuidado com a coletividade.
E a gente percebe, por exemplo, que são práticas simples assim de estímulo do empresariado que evita a transmissão de doenças, agravamento, colapso do sistema como um todo. Então, são práticas assim, por isso que eu vou ter no princípio. Se a gente trabalhar o ESG com todo mundo, nós vamos chegar lá. Excelente. Senhoras e senhores, recebemos aqui hoje, confesso surpreso com o tamanho do conhecimento e da habilidade de transitar em vários assuntos, desde o empreendedorismo até a assistência primária e básica. Recebemos ele, o secretário de Saúde de Itaúna, o Alan, que faz um trabalho interessante e se mostrou bastante moderno. Alan, ficamos muito felizes em recebê-lo aqui, ficamos muito felizes em saber do equipamento que está à disposição do empresário e, claro, de uma forma geral, você fez um overview sobre a nossa saúde e me parece bastante otimista. Fique à vontade para se despedir do nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar de saúde pública, que é meu métier, mas eu falo que eu me especializei, minha pós-graduação foi em saúde coletiva. E saúde coletiva, ela não se atém somente à saúde pública, né? É a saúde do coletivo como um todo, a privada, a suplementar e a pública. Então, a gente tem que ter esse olhar para o futuro e entender realmente aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Eu acho que o gestor público ele tem que ter essas raízes muito fortes, esse pensamento estratégico muito forte, porque a gente que está aí, eu já estou com quase 20 anos de SUS, eu posso te falar que o SUS de hoje, com todas as suas dificuldades, ainda é um SUS ainda muito melhor do que aquele de 2007, quando eu entrei. Então, eu acredito que daqui 10 anos a gente deve estar rompendo barreiras e avançando muito a nível Brasil, mas Itaúna, eu acredito que em 2026 a população já vai ter indicadores e sensação, né, na saúde pública de Itaúna, muito melhores do que já viram antes. Pode ter certeza que vontade de trabalhar não vai faltar, a gente está aqui. Eu estou voltando para minha terra, tem 15 anos, eu sou filho do Garcia, mas eu fiquei 15 anos fora, estou voltando, estou muito feliz. Eu gostei muito do convite do prefeito, porque é um retorno às raízes, né? É muito gostoso voltar para minha terra, dedicar para minha terra o conhecimento que eu adquiri fora e poder trazer alguma coisa de boa para essa cidade que eu amo tanto. Excelente, senhoras e senhores, mais um sucesso aqui do nosso Papo Negócio e ficamos muito felizes e aguardamos você, empresário, você empreendedor, você trabalhador, sempre aqui no nosso Papo Negócio, sempre aquele bate-papo com conteúdo e principalmente transformando a sua vida para melhor. Até o próximo encontro, um abraço!